Sejam bem-vindos a mais um programa Questionamento Jurídico, seu programa semanal com os principais assuntos do mundo do direito. Acesse o nosso site www.bcctelevision.com e assistam lá os nossos conteúdos. Hoje eu recebo aqui um perito judicial na área trabalhista, com grande experiência na área pericial no estado de São Paulo, Dr. Renato Otero, que vai, na verdade, explicar o que é uma perícia trabalhista, quando ela ocorre, né, e quais os meandros da atividade pericial na área da Justiça do Trabalho. Dr. Renato, é um grande prazer recebê-lo aqui conosco. Muito obrigado, agradeço o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui e poder expor aí um pouco sobre a perícia contábil, né, que na verdade é o meu dia a dia, né. E o que é, afinal, a perícia, Renato? A perícia, na verdade, ela é uma prática, né, que você acaba adquirindo através da experiência, né. Então, você acaba trabalhando muito em cima de determinado segmento, você acaba se tornando um expert no assunto, né. Então, isso te dá uma margem, um conhecimento técnico muito grande. Isso, basicamente, é uma perícia, né. E qual é a função do perito trabalhista, do perito contábil trabalhista? A função do perito contábil trabalhista, na verdade, ela é assim, basicamente eu preciso transformar o que o juiz deferiu numa sentença em valores, né? Então eu sigo exatamente o que o juiz transcreveu na sentença dele e coloco tudo isso no papel, né? Transformando ela em números. Basicamente isso. Então eu não posso colocar algo que não constou na sentença, não posso... eu sou totalmente imparcial. Eu tenho que seguir exatamente o julgado. Por exemplo, me dê um exemplo concreto. Vem lá numa sentença trabalhista que é devido ao reclamante horas extras no importe de... E ele ali estabelece o período, por assim dizer. Né? O juiz ele estabelece normalmente período, adicional de hora extra, o juiz determina se as horas extras serão apuradas por cartão de ponto ou por uma jornada fixa, né? Então, o juiz ele faz uma análise subjetiva, né? Então, ele analisa o conteúdo de uma inicial, a defesa e também o depoimento das testemunhas. E com base nisso, ele consegue ter parâmetros para julgar, né? Então, a partir do momento que ele faz esse julgamento, que entra a perícia, né? Então, ele foi lá, julgou, entendeu o que é devido ao trabalhador e aí ele precisa de um perito contábil que seria uma pessoa imparcial, totalmente imparcial, transformar isso tudo em valores, seguindo estritamente o que ele determinou. Então, em momento algum, por exemplo, vou te dar um exemplo, o juiz vai lá, na inicial, o advogado reclamante colocou lá que o funcionário trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite. Isso tem uma jornada, tirando as 8 horas normais, né? Ele teria direito a 5 horas extras por dia, um exemplo. Então, se o advogado, lá no pedido, ele, de repente, por algum equívoco, alguma coisa nesse sentido, ele colocou lá que as horas devido 2 horas extras por dia. Então, numa parte da inicial, ele colocou que o funcionário trabalhava das 7 da manhã às 20. Isso dá mais ou menos 5 horas extras por dia. Só que lá no pedido, ele limitou o pedido dele. Ele falou que o reclamante tinha direito a 2 horas extras por dia. Então, o juiz, ao deferir a sentença, ele vai também nesses detalhes. E ele limita o pedido do reclamante. Então, quando você vai fazer o laudo, você tem que se atentar a esses detalhes, né? Você não pode deixar de limitar o pedido da inicial. Então, você tem que ir lá, fazer o laudo, colocar que ele trabalhou 2 horas extras por dia, fazer a conta bonitinho. E a contrapartida disso vai ser o reclamante, que ele ganhou, teoricamente, ele ganhou 5 horas extras diárias, só que ele está levando 2. Correto. Então, eu não posso fugir disso. Eu tenho que traduzir exatamente o que foi julgado. E nesse trabalho de tradução, por assim dizer, que o perito contábil tem que fazer, quais as principais dificuldades? Porque existem questões, muitas vezes, que são interpretativas. Isso, né? Exato. Então, você necessariamente haverá aí uma
uma divergência de interpretação entre reclamante e entre reclamado. E nesse meio vem o profissional de confiança do juízo para elaborar o laudo. Né? No meu ponto de vista, eu vejo que assim, o problema, quando ele está próximo a terminar, que a gente chama de fase de liquidação, onde já ocorreu o julgado e vai se fazer os cálculos, vamos dizer assim, eu acho que aí começa um outro problema. Por quê? Porque eu acho que o problema ele está na inicial, ele já começou na inicial. Então, assim, o advogado, quando ele entrar com uma ação, ele tem que ser muito detalhista, ele tem que enriquecer a fundamentação dos pedidos dele com muita clareza, com muito detalhe. Para quê? Para que o juiz, a hora que ele estiver analisando, ele ter ali exatamente o que a parte está pedindo, para que ele consiga entender e colocar na sentença. Quando chegar lá na fase de liquidação, eu vou ter todos os parâmetros. Por quê? Porque o juiz ele se baseou lá na petição inicial. Então, assim, a perícia, como que eu posso dizer? O juiz julga, mas com base num pedido. Então ele precisa exatamente ter certeza do que ele está pedindo. Ele não pode se limitar a nada, conforme o exemplo anterior. Eu poderia citar aqui inúmeros exemplos que no final, quando chegar no final da parte de cálculo, isso em valores é representativo para o reclamante. Né? Então, por exemplo, um advogado ele vai fazer um pedido de adicional noturno. Ele não pode esquecer de mencionar que também é devido à redução da jornada noturna. Quando o trabalhador trabalha após as 22, ele tem uma redução na jornada. Então, se ele não coloca isso na inicial, na parte da fundamentação da inicial, como é que o juiz vai deferir? O juiz também não tem base para isso. Você traz uma questão interessante, porque há quase um choque entre uma ciência exata e as ciências humanas. Muitas vezes, eu não diria que nem por deficiência, mas é muito comum um pedido um pouco mais aberto, um pouco mais elástico, um pouco mais genérico no inicial trabalhista. Mas o impacto na fase da liquidação é muito significativo para a parte, não é? E você não tem como inovar na ordem jurídica no sentido de adicionar ali alguma informação que não está posta nem lá na inicial, muito menos na sentença. Exatamente, é bem assim mesmo que funciona. Então, o que eu preciso? Eu preciso que o advogado ele faça a inicial dele com muito detalhe, rico em detalhes. E quando o juiz for lá e deferir a sentença, vai estar tudo lá. Ele porque vai ter condição de reproduzir. O juiz ele se baseou no que está lá na inicial. E se por um acaso faltou algum detalhe na sentença, ele tem ainda uma ferramenta que ele pode embargar, né? Ele pode pedir para o juiz complementar, alguma coisa nesse sentido. Então, quando chega lá na fase de liquidação, a gente não vai ter problema. Já, assim, problema teremos sempre, né? Mas é muito mais fácil na hora de colocar no laudo, transpor o que está julgado para o cálculo. Então, todo mundo vai entender. E quando a gente faz o laudo também, a gente faz uma parte de texto, explica exatamente o que está sendo apurado, por que foi apurado aquilo, por que o juiz determinou aquilo. Então, a gente consegue enriquecer o laudo tudo com base numa inicial. Correto. Então, esse é o principal problema que eu vejo na parte da liquidação da sentença, né? Da liquidação de um processo trabalhista. E quando você não recebe essa inicial, ou melhor, essa sentença, na verdade, de uma forma mais cartesiana, em termos de quantidade de trabalho, de horas de trabalho, de esforço de trabalho, qual o impacto no teu trabalho? Porque, naturalmente, isso vai ter um impacto para aquele que detém o direito a receber aquele crédito. Vai demorar mais essa fase da liquidação da sentença, não é? Exatamente. Então, a gente, na hora por exemplo, a hora que eu estou lendo uma sentença, eu já tô imaginando os problemas que eu vou encontrar. Que tipo de problema você vai encontrar? Qual é o tipo do problema que eu vou encontrar? Por quê? Porque se eu for na inicial, eu já tenho certeza que ali não vai estar o que o juiz está deferindo. Assim, não vai estar
numa análise subjetiva, né? O juiz ele coloca lá o que ele entendeu devido, só que não está muito bem explicado, porque o advogado também não explicou exatamente o que ele quer. Então, na hora que eu vou fazer o cálculo, isso demanda muito, né? Eu preciso ler toda a inicial, eu preciso ler toda a defesa, eu preciso também dar uma lida no depoimento e depois eu leio a sentença. Aí eu consigo interpretar o que o juiz quis dizer. Olha, ele está dizendo isso por causa daquilo, você, na inicial, ele falou que trabalhava até tal hora, então eu consigo ter margem para colocar isso no papel. Isso, consequentemente, alguma das partes sai prejudicada, né? Porque, aí, um exemplo, a reclamada entra falando, poxa, o perito errou, se equivocou em tal aspecto. Aí eu entro, isso a gente chama de esclarecimentos ao laudo, e eu entro explicando, olha, foi feito desta forma porque o juiz interpretou o pedido dessa maneira, conforme o pedido da inicial, faltou elementos e tal, e a gente conclui aquilo. E aí o processo ele parte para uma fase subjetiva novamente, que é o juiz analisar o que eu estou escrevendo. Aí o juiz vai analisar e vai falar, não, realmente o perito tem razão, fica por isso mesmo. Ou não, se o juiz interpretar de uma outra forma, ele manda que eu altere o laudo. Quanto mais subjetiva for essa inicial, o grau de subjetivismo vai necessariamente aumentar na sentença, no trabalho do perito e necessariamente na interpretação das Exatamente. partes. E aí você vai ter um arrastar do processo numa discussão que, via de regra, se ela já viesse mais objetiva, não é? Com uma concretude maior desde a petição inicial, Exato. Essa liquidação seria muito mais tranquila. Porque assim, quando eu vou transformar o julgado em laudo, né, em cálculos, eu posso imaginar a dificuldade que o juiz também teve. Porque não é um especialista na área. Então assim, se eu perco muito tempo nisso, eu tenho certeza que o juiz perde muito mais tempo. Porque ele faz uma análise mais ali, né, em cima dos fatos que estão sendo narrados para ele. No meu caso, não, eu já pego decidido. Eu não decido nada. Eu simplesmente vejo o que está ali e transformo em valores. O juiz não, ele precisa entender por que o reclamante está pedindo aquilo, qual é a forma do pedido, e depois ele transforma isso em julgado. Então, assim, se a inicial tivesse muito bem elaborada, o trabalho do juiz seria excelente. Ele teria muito mais assim, agilidade, ele conseguiria também enriquecer a sentença com os detalhes que ele colocou lá na frente. Então, eu acho que seria um aspecto importante aí para a parte da advocacia trabalhista, que se conhecesse exatamente os pedidos, colocando ele de uma forma clara e objetiva para que o processo flua naturalmente e que a gente consiga reduzir aí um processo, né, que hoje um processo trabalhista a gente não consegue liquidar ele com menos de 3 anos. Né? Então, se tiver agilidade em todos os processos, vai fluir muito rápido. Muito melhor, muito mais rápido. Renato, eu vou pedir licença, nós faremos um rápido intervalo e voltamos já.
Dica de hoje, importância sobre o feedback. Você sabe o que é feedback? Feedback é o retorno que nós damos às pessoas sobre o teu desempenho e também é o retorno que nós recebemos de outras pessoas. Infelizmente, nós não temos costume de dar nem receber feedback. Desta maneira, são raras as chances de nós sabermos se estamos ou não indo bem nas atividades que desempenhamos. O feedback tem como característica a oportunidade do desenvolvimento positivo. Então, quando nós recebemos feedback de alguém, é importante que a gente tenha o discernimento de tratar esse feedback e usá-lo em nosso proveito. E quando nós formos dar o feedback a alguém, para que seja eficaz esse feedback, tenha o máximo de respeito com o outro lado, o máximo de respeito para quem você vai dar o feedback. Baseie-se sempre em fatos concretos e substitua sempre as palavras negativas, pois elas não agregam valor. Essa é a dica de hoje. A dica de hoje é sobre os princípios do Pilates. O Pilates tem como princípio coordenação, concentração, respiração, fluidez e contrologia. Então é você executar os movimentos na sua melhor performance possível. Lógico, dentro dos seus limites físicos que você tem. Tem uma frase que é bem dita pelo nosso mestre Joseph, que é: poucos movimentos bem feitos, realizados de forma correta e equilibrada, valem por muitas horas de ginástica. Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralph Peter, que tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira às 19 horas o programa Livros em Revista aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e principalmente bastante bem-estar. Então não se esqueçam, eu conto com vocês. Toda quarta-feira, 19 horas, programa Livros em Revista e a emissora BCC Television. Até já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje com a presença do perito judicial contábil, doutor Renato Otero. Renato, sob o ponto de vista da validade do laudo, por assim dizer, o juiz é obrigado a aceitar
o laudo do perito? Não é. É uma faculdade do juiz, ele acata ou não um laudo contábil, né? Então, assim, o que é um perito contábil? É um homem, uma pessoa de confiança do juízo. Então, teoricamente, o juízo está depositando a confiança nele que ele vai fazer um trabalho correto, do jeito que tem que ser. Então, assim, o juiz ele não é obrigado a acatar, até por questões de interpretação. O juiz, o perito pode interpretar de uma forma e o juiz falar, não foi assim que eu julguei. E aí ele pode ou destituir o perito ou ele determina que o perito refaça o laudo. Então ele não é obrigado a acatar de forma alguma. Agora, as partes, reclamante e reclamado, na Justiça do Trabalho, elas costumam impugnar o laudo do perito nomeado pelo juiz? Sim, isso é uma prática comum, né, entre as partes. Então, por exemplo, o juiz ele determina que as partes apresentem os cálculos, né? Então o reclamante vem, apresenta os cálculos dele. Um exemplo, ele apresentou um cálculo de R$100 mil. A reclamada, por sua vez, também vai lá e apresenta um outro cálculo, sei lá, R$50 mil. Então existe uma divergência já no início. E o juiz, quando ele vai analisar, ele não tem o conhecimento técnico contábil para analisar se o de 100 mil está correto ou o de 50 mil está correto. Então, ele utiliza a ferramenta que é o perito contábil, para que o perito contábil consiga traduzir exatamente o que ele julgou e colocar no papel. E aí o perito apresenta um valor, um determinado valor. O juiz ele acata aquilo, né, tirando algumas exceções se ele concordar ou não, se está certo. Ele acata aquele laudo e acaba homologando o laudo. E as partes que se sentiu prejudicada, ela impugna. Então ela fala, não, o senhor perito ele errou em determinado item. E aí eu também tenho essa faculdade de me explicar. Eu explico exatamente o que eu fiz e por que eu fiz. Então eu vou nos detalhes. Primeiro eu vou lá no julgado, eu vejo como é que foi julgado, o que o juiz colocou, as vírgulas, eu vou no detalhe do que o juiz colocou. E também uma referência inicial, né? Porque quando o juiz está julgando, a base dele é inicial. Então a gente confronta os dois e esclarece. E isso vai novamente para o juiz. O juiz ele pega o meu esclarecimento e aí entra naquela análise subjetiva novamente, que ele analisa todo o caso e ele consegue determinar, olha, o senhor perito está correto neste item, o senhor perito não está correto, favor alterar o laudo conforme determinado, tal. E ali ele já me dá os parâmetros. E aí o laudo volta e eu altero e mando o laudo e é homologado. E isso basicamente é uma impugnação ao laudo. E todo esse trâmite, na verdade, com a impugnação das partes e a exposição de motivos por parte do auxiliar do juízo, por parte do perito, a gente volta naquela questão do grau de subjetivismo que vem lá da reclamatória, da inicial trabalhista, né? Isso pode se arrastar por uns 3 anos. Se você tem vamos imaginar por hipótese, 2 trabalhadores que trabalham na mesma empresa, na mesma função, com a mesma carga horária e pleiteiam ali as mesmas verbas. Você recebe uma inicial detalhada no que toca aos pedidos. E, ao mesmo tempo, você recebe uma outra inicial deste outro empregado, mas eu diria assim que não tão detalhada quanto essa primeira. Haverá um impacto na sentença e depois na fase da liquidação. Sob o ponto de vista temporal, o quanto que isso pode interferir na fase da liquidação? Olha, eu acredito que assim, pode ser que nem ocorra uma inicial bem detalhada, rica em detalhes. Você fecha a porta para uma das partes impugnar. Isso exatamente. Você já começa... Às vezes pode ser que nem chegue ao trabalho do perito contábil, porque as partes elas chegam num comum acordo. Por quê? Se está lá julgado com todos os detalhes, as partes não têm como apresentar um cálculo totalmente divergente. Então, às vezes, assim,
as partes não conseguem ter essa discrepância entre valores, igual o exemplo anterior que eu citei, de um apresentou 100 mil e o outro apresentou 50. Isso é muito difícil de acontecer, porque tem muito detalhe, foi muito bem apresentado. Então, às vezes, nem chega no perito. É uma sentença muito mais objetiva, né? Quando o laudo ele chega para um perito, não são todos os casos de processo trabalhista que chega para um perito. Não, são algumas exceções onde tem muita briga, envolve matérias complexas, detalhistas. Então, assim, uma das partes interpretou de um jeito, a outra parte interpretou de outro e tem um conflito de interesses. E aí que entra a parte do perito, né? Que ele tem uma técnica já mais apurada e ele vai lá e apresenta o laudo dele. Então, assim, eu acredito que se você tiver uma inicial muito bem feita, muito bem elaborada, esse prazo do processo diminui muito. E quais são as principais discussões sobre o ponto de vista dos fatos? Então nós temos lá pedidos de hora extra, intrajornada, adicional de insalubridade, aviso prévio indenizado, enfim. Pela tua experiência, quais são aqueles pedidos, por assim dizer, que têm um impacto maior no teu trabalho, que gera uma dificuldade maior no teu trabalho, muito em função dessa falta de objetividade ou de concretude, né, entre pedido e sentença? O que mais impacta? Olha, Marcelo, é hora extra, é intrajornada, são os adicionais de insalubridade, é correção monetária, juros, o que mais impacta o trabalho de um perito contábil? Olha, hoje em dia eu acredito que, sei lá, 80% dos processos trabalhistas hoje envolve a questão de horas extras, né? Então a gente está falando de hora extra diurna, hora extra noturna, adicional noturno, hora intervalo. Então eu acredito que, assim, basicamente quase todos os processos têm problema com a hora extra. Então ela acaba sendo, assim, o nosso dia a dia, vamos dizer. É a matéria mais problemática, mais problemática. Nos laudos. E a gente percebe que, assim, elas são recorrentes, né? Você pega um caso de uma empresa X, vamos dizer, uma empresa de grande porte, e ela foi condenada a um determinado pagamento de horas extras e tal. E daqui 2 anos, 3 anos, você pega um outro processo dessa mesma empresa e ela está sendo recorrente no mesmo problema. Então, assim, também você vê que a empresa ela está negligenciando, ela não está tentando corrigir um problema para que ela não tenha mais ações trabalhistas, né? A gente percebe muito isso, porque como a gente acaba trabalhando com processos mais, com matérias mais pesadas, que envolve assim, muita discussão, normalmente são as empresas maiores, né? Mas tem uma formatação ali de trabalho que ela não, sei lá, por questões culturais, vai saber, porque ela não mexeu naquilo. Então você, pelo outro lado, observa o mesmo tipo de discussão, exatamente, o mesmo tipo de problema. E o que a gente vê muito, assim, em muitos casos, é cartão de ponto que é britânico, vamos dizer assim, né? O reclamante entrou 7 horas da manhã, saiu às 7 da noite, todos os dias. O cara nunca chegou atrasado, o cara nunca faltou. Então, assim, isso logo de cara já é eliminado. O juiz já não considera isso como um cartão de ponto fidedigno para comprovar a jornada de trabalho dele, né? Então, mais um detalhe que deve ser observado na petição inicial. Cartão de evitar, na verdade, orientar os clientes a fazer, na verdade, essa anotação, por assim dizer, da forma mais realista possível, né? Exatamente. Isso também terá um impacto lá numa eventual liquidação trabalhista. Esses são os principais pontos, né, que eu vejo que é a briga eterna e é a hora extra, né? E não sei se isso vai ter solução um dia ou não. Né? Tá certo. Acho que não. É difícil. Renato, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu quero te agradecer, muito obrigado pela presença aqui conosco e pelo conteúdo que você trouxe para todos a nossa plateia. Obrigado pela oportunidade e espero ter esclarecido de alguma forma aí a perícia contábil.
E fiquem com a gente, www.bcctelevision.com. O Questionamento Jurídico volta na próxima semana com um tema relevante no mundo do direito. Tchau!